Antes de começar com essa tarefa propriamente dita, uma breve revisão. Nessas questõezinhas do OBA, nessas aulinhas, na verdade, do OBA que está caindo agora na internet, a aula que eu dei na quinta-feira passada só está caindo hoje na internet. É uma aula bem interessante, a gente lá fala um pouquinho sobre a história de como é que o homem começou a entender o sistema solar. Falamos do Ptolomeu, do Almagesto lá, um depois de Cristo, século I. Falo do Copérnico, falo do Kepler. E vou explicando o que o Newton estudou para poder chegar à conclusão de que massa atrai massa, a lei das massas de Newton. Claro que é importante o aluno perceber que primeiro Newton matou a segunda lei de Newton. Depois, estudando isso, entendendo a segunda lei de Newton, né, a criação dele, aí ele começou a generalizar essa lei para corpos celestes também. Depois que ele estudou os sujeitos que falavam, né, da maneira como, da cinemática, da maneira como os planetas orbitam o Sol. Outra coisa importante, eu tenho que saber que esta força, a segunda lei de Newton, força de dentro da massa e aceleração, quando um objeto está em queda livre, a única força que atua nele, portanto a resultante, é o... E a aceleração que ele adquire é a aceleração da porque é gerada pela força da gravidade. Então é importante eu não saber que o físico do amor se transforma em P igual a M vezes G. Não são duas formas distintas, não formam uma. Mas já que dá para calcular o peso desta maneira, mas a maneira verdadeira, real de calcular o peso é através da eletricidade das massas, nós podemos comparar essas duas equações e, eliminando a massa de uma com a massa da outra, a gente descobre que a aceleração da gravidade de um planeta depende. Não, esse G, a constante gravitacional universal, é outra história, não confundam Gzão com Gzinho. Esse Gzinho, é isso que eu estou perguntando, depende de quê? Não depende da gravidade. A gravidade depende de quê? A aceleração da gravidade depende de quê? Não depende da constante porque ela é constante. Por isso que não depende. Depende da massa do corpo do planeta, no caso, né? E... é o raio, porque ó, aqui está o planeta e ali está o corpo. É a distância do corpo até o centro. Aí a gente chama de raio. Ali, por isso que se transformou em R, né? E que mais H é aquele ali, então? Às vezes tem um satélite orbitando uma certa altura ali, né? É por isso que tem o H. O R mais H. Então essa aqui é a fórmula legal para calcular a aceleração da gravidade nos entornos de um planeta, seja na superfície, quando H é zero, seja fora da superfície. Legal. Cuidado, observem que essa fórmula ela é melhor e mais poderosa que essa, né? Só isso. Então eu faço duas perguntas a vocês. Por que a gravidade no polo do planeta Terra é 9,82 metros por segundo ao quadrado e a gravidade no Equador é 9,75 metros por segundo ao quadrado? Tem dois fatores que geram esta pequena diferença de aceleração da gravidade do Equador para os polos. O raio. O primeiro deles, mais fácil de detectar, é o raio. Eixo de rotação da Terra. Deus, como um grande pizzaiolo, ficou girando a Terra, né, durante uns 4 bilhões de anos para a galera criacionista. E aí então essa pizza deu uma achatadinha. Portanto, o raio do polo e o raio do Equador, o que eu posso concluir? O raio do polo é menor que o raio do Equador. Ou seja, quem está no polo do planeta está mais próximo do centro do que quem está no Equador. Então a atração gravitacional é mais forte. Primeiro ponto que gera um acréscimo de aceleração da gravidade nos polos em relação ao Equador. Segundo, quero ver quem descobre qual é o segundo motivo que faz essa diferença ser o que é. Esse é mais delicado. Não tem a ver com H. Os dois estão na superfície. H é zero, né? Para quem está na superfície do Equador, na superfície do polo, o H é zero. Não está aqui, não está visível na fórmula. Essa estava visível na fórmula, né? Era o raio.
Então o raio menor dava uma aceleração da gravidade maior, mas a outra ela não está visível. Nos parques de diversão, às vezes, ela aparece. Tem a ver com... A força G é o peso, né? Quero saber por que a força G é menor no polo, no Equador, do que no polo. Um dos motivos é o achatamento. O outro motivo... Vou te ajudar. Pensa num cara que está com a bunda atravessada pelo eixo de rotação da Terra. E um cara com a bunda no Equador. Pensa nesses caras 24 horas. Em 24 horas, o que acontece com o cara do polo e o que acontece com o cara que está no Equador? O cara do polo fica parado, o cara do Equador dá a volta na Terra. O cara do Equador dá uma volta no planeta Terra em 24 horas. Enquanto o cara do polo, ele faz isso aqui em 24 horas. 24 horas depois ele completou a volta. Concorda comigo? Não, entendi o que tu quis dizer, né? Ele só rotacionou, né? Alguém já brincou daquele brinquedinho samba que tem nos parques de diversão? É uma coisa que gira. Aí a galera fica sentadinha na beirada, sendo espremida pra fora do brinquedo. Já viram aquilo? Certo? Já viram que sempre tem um babaca que levanta e fica no centro do samba, se achando o rei do equilíbrio? Certo? Volta e meia tem, se tu olhar mais algumas vezes também, o babaca vai levantar e vai ficar lá. Sei lá. Porém, o cara que se acha o malandro do equilíbrio e vai pro centro do brinquedo, o brinquedo acabou pra ele. Ali qualquer idiota fica em pé e não sofre problema nenhum. Por quê? Porque enquanto o cara está no centro do samba e o corpo dele faz isso aqui, ó, dá um giro de 90 graus, quem está lá nas cadeiras faz um movimento enorme, enquanto ele faz assim, ó, uhul, que radical. Tá entendendo? Ou seja, quem está no centro do brinquedo perdeu a graça. O brinquedo só ficaria mais legal se o disco fosse maior e tu pudesse ficar mais afastado ainda do centro. Aí ia ficar cada vez mais radical. É isso. Quem está no Equador, em 24 horas, dá uma volta no planeta Terra, como se estivesse num samba gigantesco. Então, por inércia, a pessoa quer continuar em linha reta, a pessoa não quer fazer a curva junto com a Terra. É o peso dela que obriga ela a fazer a curva junto com a Terra. E isso faz com que essa força da inércia de querer passar reto, não querer acompanhar o planeta, faz com que, né, diminua um pouquinho, é uma força que se opõe ao peso. Então diminui um pouquinho a aceleração da gravidade nos polos. Cuidado, isso é questão de vestibular e eu já posso perguntar na próxima aula. Quais são os dois fatores que geram a aceleração da gravidade no Equador menor que a dos polos? O fato de o raio do Equador ser maior que o raio dos polos, E a tendência do corpo que está no Equador e a rotação do planeta Terra. A rotação do planeta Terra faz com que as pessoas do Equador, por inércia, né, tentem escapar do planeta, certo? Show de bola. Legal. Mas essa diferença dá pra gente sentir, não, né? Não, ó, 9,82 para 9,75 metros por segundo quadrado. Então não dá para sentir. Mas, por exemplo, salto em altura. Não dá para fazer no Equador e querer competir com um cara que faz uma latitude nos trópicos ali. Se o cara quiser fazer um salto mundial em altura, ele vai ter que fazer. A Confederação Mundial de Atletismo vai falar, olha, tu vai ter que fazer essa prova em tais pistas, que são os lugares que nós consideramos que tem a latitude próxima e não vai dar vantagem nem desvantagem para ninguém. Mas tu vê que loucura, cara. Não dá para sair fazendo salto em altura em qualquer lugar e dizer, o cara é campeão do mundo. Vai que ele pulou no Equador lá. Certo? Pode dar uma ajudinha pro cara, a gravidade é um pouquinho menor. Muito bem. Agora sim, agora já estou feliz com essa breve revisão. Vamos à correção da tarefa. Página 7. Deixa eu incomodar a galerinha aqui porque eu não trouxe a apostila. Página 7. Leia a tirinha. Apesar das oposições e incompreensões, Colombo continuou afirmando que a Terra era redonda. Redonda? Que burro! Não é difícil imaginar que Manolito desconheça a relação entre a força da gravidade e a forma de nosso planeta. Brilhantemente traduzida pela expressão criada por Newton, conhecida como a lei da gravitação universal, esta lei é por alguns aclamada como a quarta lei de Newton. De sua apreciação, é correto entender que, em problemas que envolvem a atração gravitacional de corpos sobre o planeta Terra, a constante de gravitação universal, inserida na expressão newtoniana da lei da gravidade, é chamada de aceleração da gravidade. Isso aqui ele está dizendo que é chamado de aceleração da gravidade, ó. Nada a ver com a vida.
menos objetos sobre a superfície, não o contrário, uma vez que a massa da Terra supera muitas vezes a massa de qualquer objeto que se encontre sobre sua superfície. E a terceira lei de Newton, cadê pô? O que caracteriza o movimento orbital de um satélite terrestre é seu distanciamento do planeta Terra, longe o suficiente para que o satélite esteja fora do alcance da força gravitacional do planeta. Aí ele ia passar reto, né? Ele ia embora, se ele está preso, orbitando em torno da Terra, porque a gravidade continua funcionando, né, pô? Letra D. A força gravitacional entre dois corpos diminui linearmente conforme é aumentada a distância que separa estes dois corpos. Não é linearmente, né? Com o quadrado, é com o quadrado da distância. Mas era perigoso ali também. E E, por eliminação tem que ser aí. Aqui na Terra, o peso de um corpo é o resultado da interação atrativa entre o corpo e o planeta. E depende diretamente das massas do corpo e da Terra. É, né? M1 vezes M2, diretamente proporcional, diretamente proporcional. Show de bola, muitíssimo obrigado. Então assinalamos a letra E. Questão 2. Considere o sistema constituído por um ponto material de massa mzinho e a Terra de massa mt. Admita que a distância do centro da Terra a m... Admita que D é a distância do centro da Terra até M. E que PM e PT formam um par de forças, conforme a figura, devido à atração gravitacional entre as massas mzinho e mt. Mzinho, mt, a massa da Terra, tem o peso que atua na Terra, massa atrai massa, e tem o peso mzinho, a força que atua no mzinho. Sempre que ele coloca a setinha para lembrar que são grandezas vetoriais. Obrigado. Aí ele começa a fazer afirmações. Olha, a UFSC, hein? Oh. PM é uma força do ponto material de massa m sobre si próprio. A força que me empurra para baixo é eu mesmo que faço em mim mesmo? Não, é a Terra que me atrai, né? PM é uma força da Terra sobre o ponto material de massa m. É. A intensidade de PM é maior que a intensidade de PT. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes, têm a mesma natureza. 08. A intensidade de PM não depende da distância entre os dois corpos. Como não? Como não? Não depende, depende. A intensidade de PM depende das massas MT e Mzinho. Claro, olha ali, M1 e M2 na nossa fórmula. A intensidade de PM depende somente da massa M. Não! Depende da distância e das massas. Com certeza. Ficamos então com 18. Questãozinha bonitinha para quem está iniciando os estudos aí. Tu vê, ó, caiu na UFSC, cara. Não era absurdo, né? Não era inatingível. Imagina daqui a 2 anos mais maduro, tu vai detonar essa questão com tranquilidade. Desculpa, questão 3. De acordo com a lei da gravitação universal, a força de atração entre dois corpos de massa M1 e M2, respectivamente, separados por uma distância d, é dado pela expressão que está no quadro. Nesta equação, G é a aceleração da gravidade. É o mais comum a galera achar isso, né? Mas não é. É a constante universal da gravitação. Sim, só por eliminação. É expressa em metro por segundo ao quadrado. Isso é o Gzinho. É SI, Sistema Internacional de Unidades. Os cientistas revoltados com cada cientista colocar as unidades que ele achava mais interessante, eles se reuniram em Sèvres, na França, há muitos anos atrás, e combinaram, a partir de hoje vamos usar as unidades clássicas. Sistema Internacional, também conhecido como MKS, M de metro, K de quilograma e S de segundo. São as 3 unidades mais fundamentais do SI, sendo que no Sistema Internacional de Unidades existem apenas 7 unidades básicas. Todas as outras são derivadas dessas 7 básicas. Certo?
Tem essas três básicas, então. Deixa eu ver se eu lembro de todas. Mol. Mol, quantidade de matéria, é uma das 7 unidades básicas do tempo internacional. Não, Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, ela é composta. Olha lá, Newton é quilograma que multiplica metro por segundo ao quadrado. Então olha só o que é Newton. Newton é o mesmo que quilograma metro segundo na menos 2. Tudo bem para vocês? Pode falar se não gostou. Parabéns, era isso que eu queria, porque um monte de gente não entende e não pergunta. E isto é a maior cagada que tu faz na tua vida. Estar com dúvida e não se manifestar. Pai, isso é errado, pai. Isso é errado. Parabéns, garoto. É porque é a mesma coisa que sobre 2. Lembra da propriedade da exponenciação para passar do denominador para o numerador, troca o sinal do expoente? Só por isso. Parabéns. Aí, os vestibulares fazem provocativamente isso. Se eu botar dividido sobre 2, dá na mesma. Dá na mesma, acabei de fazer. Mol. Mol. Depois, Kelvin. Kelvin, unidade de temperatura, Kelvin. Depois, candela. Unidade de luminosidade. Unidade de luminosidade. Falta uma, né? Ampere. Ampere. É a unidade de corrente elétrica. Essas são consideradas as unidades, as 7 unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades, de medidas, pode ser, de unidades seria mais adequado de repente, porque o Inmetro, né, é responsável por fazer medidas, certo? Em diferentes, até às vezes em unidades diferentes dessas, certo? Que podem não fazer parte do Sistema Internacional. O Celsius é derivado do quê? Seria até o contrário, na verdade. O Celsius anterior ao Kelvin, só que o Celsius ele chutou. Gelo derretendo é 0. É um chute, por isso que é grau. Kelvin não. Kelvin calculou qual é a menor temperatura que existe no universo e chamou de 0. Então o 0 Kelvin é um 0 verdadeiro. O 0 do Celsius é um chute, o 0 do Fahrenheit é um chute, por isso que elas não são tão boas de medir a temperatura como a escala absoluta, né, preferida dos cientistas. Não é obrigado a decorar isso, tá? Mas é obrigado a saber o que é NKS. NKS é obrigado a saber. Fala, meu querido. Não, peraí. Por que então o Brasil e alguns países usam o Celsius? Parabéns. Se tu for, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, eles vão medir em polegadas unidades. Eles não estão nem aí com metro. Dane-se o metro. Ou seja, claro, porque o negócio é o seguinte, ó. Eu aceito me adequar a alguma coisa da tua cultura aí que seja essencial para a gente conversar. Agora, não vem querer que o meu povo comece a pensar do jeito que o teu povo pensa no dia a dia, só para bonito, só porque tu quer que no trabalho científico nossos povos se entendam. Eu vou continuar pensando em polegada, diz o inglês. Tu aí pode falar em metro, no dia que nós formos discutir um trabalho físico, a gente converte as unidades num no outro, acabou. Então tu vê, tem cultura que não aceita ser modificada por outra cultura. E os ingleses são reis nisso. Nós usamos Fahrenheit, o mundo que se dane, nós usamos polegada e não me incomoda. Vamos usar milha para distâncias maiores, em vez de metros e centímetros, vamos usar milhas e polegadas. Os americanos usam galão, certo? Libra pode usar. Então tu vê, né? Cada cultura acaba às vezes falando, não, os cientistas é que se virem. Não sou cientista, estou no meu dia a dia aqui, certo? É por isso que acaba acontecendo essa dificuldade. Perdão. Mas a maioria dos países usa Celsius? A maioria dos países sim, eu diria que Fahrenheit, Kelvin nenhum país usa, tá? É só cientista. Inglaterra, Estados Unidos, que foi colonizado pela Inglaterra, e os países de origem anglo-saxã usarão Fahrenheit. Os demais do mundo devem usar Celsius. Talvez raras exceções. Quantos kelvins é um grau Celsius? Não existe essa relação direta, na verdade, tá? Mas eu posso te afirmar que para converter de Celsius para Kelvin, basta somar 273 unidades. Mas não significa que 1 grau Celsius seja 273 Kelvin. Beleza? Então, a menor temperatura que existe no universo é menos 273 graus Celsius. Nada pode ser mais gelado que menos 273 graus Celsius negativos, ou menos. Que é a mesma coisa que 0 Kelvin. 0 graus Celsius é 273 Kelvin. 100 graus Celsius, 373 Kelvin.
É só somar 233, lembra? Não é multiplicar, é só somar. Beleza? 100 graus Celsius, soma 273, vai para 373 Kelvin. Beleza? Isso tudo eu vou te ensinar nos maiores detalhes ano que vem. Ano que vem, nessa época aí, nós já vamos estar começando a falar um pouquinho de temperatura na física. É bem legal. Ou já teríamos falado, Questão 4. Não era para fazer essa página? Não, né? Era só aquela ali. Quem fez e tiver com dúvida, pode vir no apoio para a gente continuar ou pedir na própria sala de aula que eu farei. Agora é a 11, né? Professor, ó dúvida. Pedir Fahrenheit para Kelvin. Ou precisa passar Fahrenheit para Celsius e depois Celsius? Não tem a fórmula. Isso. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Esta é a fórmula matemática que é fornecida no vestibular, que relaciona Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Beleza? Vou mostrar para vocês onde é que vem a fórmula, vão ter probleminhas dos fáceis aos difíceis dessa área. Tem fórmula mais bem legal. Como? Tem uma fórmula mais básica. Não, se eu igualar a primeira parte à última parte, eu vou poder cancelar os denominadores e vai ficar assim, ó, do Celsius com Kelvin. Ó. Fica bem menor, né? Muito bem. Eu fico feliz com a curiosidade de vocês. Se vocês não resistirem, é só ir no meu canal e assistir as aulas do segundo ano. Simples assim. Questão 4. Eu lembro... Viajei. Página 11. Questão 1. Ainda mais eu me esquecer do menininho, né? Que com 12 anos tinha tirado doutorado em Química nos Estados Unidos. Aos 12 anos ele tinha feito todo o ensino médio, todo o curso superior, mestrado e doutorado. É proibido estudar? Essa é a pergunta que deve ser feita, né? Não é permitido, é proibido estudar? Chega um guri da tua idade e prova para as pessoas, cara, me perdoa, já sei toda a física de ensino médio. Eu ficar aqui na sala de aula é idiotice. Faz o vestibular, é aprovado com louvor. Porra, olha só, o cara tem o ensino médio. Ele só tem 10 aninhos, mas ele sabe tudo o que é pedido no ensino médio. Vou ferrar com a criança? Bota ela na faculdade, cara. Nem que tem que ir na justiça pegar o mandado de segurança. Aí o guri, 10 aninhos, começa a ver que os coleguinhas são tudo tapados. E ele gosta de estudar em casa, não gosta de jogar videogame. Então em casa, no período de lazer dele, ele fica estudando. Ele faz o primeiro semestre e estuda o segundo quando chega em casa. Aí no final do ano, ele vai prestar a prova e a galera vê que, porra, em um semestre o guri detonou o primeiro, o segundo e o terceiro semestre porque ele estudou em casa. Né, fica fazendo a coisa que tu já sabe. Não, né? Deixa o guri fazer o quarto semestre. Passa mais uns anos, ele já começa a fazer umas aulinhas do mestrado. Então, 12 anos de uns pouquinhos, tira o doutorado em Química. Aí vou entrevistar o guri. E aí, o que tu tá jogando videogame em casa? E aí, cara, qual é a tua perspectiva agora? Não, agora eu tô tranquilo, agora eu vou, né, fazer pesquisa e tal, mas quero curtir, quero jogar videogame. O mais triste é a maioria das pessoas acharem que essa criança ela é superdotada e tem uma capacidade a mais que as outras, mas é mentira. Vocês têm essa capacidade. Só que vocês passam quantas horas na internet paquerando e batendo papo? O guri passava essas horas estudando. Foi isso que distinguiu vocês dos guri. Não é que o guri é mais inteligente que vocês, é que o guri era tarado por estudar. Em vez de brincar, ele estudava. Ficou um monstro. Aí o leigo que gosta de brincar e não gosta muito de estudar, pensou, o guri é um gênio. Ah, será? Cérebro é foda, cara. Cérebro é uma máquina mutante. Tu vai cutucando ela, ela vai achando solução, ela vai tirando ideia, ela vai... O cérebro é foda. Então, se tu tá aí na meia sola, tá tendo dificuldade em física e matemática, eu apostaria a minha vida de que tu tá bobeando na tua técnica e no teu esforço. Que se tu botar pra estudar de verdade, tu vai detonar, tu vai ser chamado de gênio pelas pessoas que não estudam. Escuta o que eu tô te dizendo. Todos vocês são capazes, todos. Questão 1. Meu pai me falava, sabe o quê? Não, tá, fica tranquilo, deixa, tá ótimo. Não tá ótimo porra nenhuma. Se tu acha que tu é melhor, tu vai ficar te atrasando com os caras que são devagarzinho. Por quê? Bota a bunda na cadeira em casa e estuda. Tem aula do MIT, melhor faculdade de engenharia do mundo na internet, na época do gurizinho não tinha. Ele fez tudo no livro, na baba, no suor, no cuspe. E tu não, cara, tu tá com a internet na mão, tens a melhor faculdade do mundo de graça na tua casa pra estudar, hein? Se quiser ser superdotado, entre aspas, pode ser, meu querido. Adorei. Um
corpo solto próximo à superfície da Terra está sujeito à ação da força gravitacional oriunda da interação Terra-corpo. Com base nessa afirmação, assinale o que for correto. Um corpo é sobre a superfície da Terra, sujeito a... A força de reação devido à atração gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo é a força de natureza gravitacional com que o corpo atrai a Terra. Sim. A Terra atrai o corpo. É a ação. Ele perguntou quem é a reação. A reação é a força gravitacional com que o corpo atrai a Terra. Perfeito. Ação e reação, mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos, jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes, têm a mesma natureza. Certinho. O campo gravitacional da Terra é representado pelo vetor campo gravitacional G, que pode ser considerado constante quando medido ao nível do mar. Nós iniciamos a aula falando do quê? O que eu falei no começo da aula, gente? Primeiro tópico que eu discuti com vocês na aula. A gravidade é maior do que a gravidade no Equador. Vou ler de novo. O campo gravitacional da Terra é representado pelo vetor campo gravitacional G, que pode ser considerado constante quando medido ao nível do mar. Não, porque o nível do mar no Equador é um nível diferente do mar no Polo e vai dar uma diferença. Se ele falasse pode ser considerado praticamente constante ou aproximadamente constante, eu até aceitaria. Agora, constante, não. Essa era uma pegadinha delicada. Se colocarmos o corpo sobre uma mesa ao nível do mar, a força de reação, a força-peso do corpo, será a força de contato entre o corpo e a mesa. Isso é muito comum. Eu lembro que no terceirão eu tive dificuldade de entender isso. Ação e reação. A Terra é empurrada pela mesa, pelo objeto, pela coisa para baixo. O corpo é empurrado pela superfície para cima, normal e normal linha. Ação e reação. Ele está dizendo o quê? Deixa eu ver. Se colocarmos um corpo sobre a mesa ao nível do mar, a força de reação, a força-peso. A força-peso, a Terra atrai o corpo. Será a força de contato. Tu vê que está dizendo que uma força gravitacional tem como reação uma força de contato. E eu te disse que se a ação é atrito, a reação é atrito. Se a ação é magnética, a reação é... O próprio item anterior mostra que esse item aí está falso. O item 1, né, mostra que o 4 está falso. Um corpo colocado ora na superfície da Terra, ora na superfície da Lua, apresentará o mesmo peso e a mesma massa. A mesma massa, mas o peso é diferente porque a gravidade da Lua é 6 vezes menor que a aceleração da gravidade na Terra. Mesma massa, peso jamais. Fiz exemplo para vocês, né, calculando o peso do astronauta na Terra e na Lua. Apenas a 0,1 correta. Questão 2. Quem que eu vou guardar a apostila? Não, poder ler aqui. Obrigado, desculpa o incômodo. Questão 2. As confusões entre os conceitos de peso e massa são muitas. É verdade. Mas sabemos que em um corpo qualquer, essas grandezas são distintas, claro. Analise as afirmações. 1. A massa de um corpo é a medida da inércia deste corpo. O que é a inércia? É a tendência que o corpo tem de se manter em repouso quando estiver em repouso, se manter em MRU quando estiver em MRU, desde que a força resultante seja igual a 0. Caminhão e carro a 100 por hora. Caminhão lotado, 50 toneladas, carro normal, 1 tonelada. Quem vai ser mais difícil de parar? O caminhão, porque ele tem mais inércia. Por que ele tem mais inércia? Porque a massa é maior. Então tu vê, a massa é a medida da inércia, sim. Algo que foi discutido algumas vezes. Peso está relacionado à força com que a Terra atrai um corpo. A Terra me atrai, não me atrai? Como é que a gente chama essa força de atração? Peso. O peso é uma grandeza vetorial, já a massa é uma grandeza escalar.
peso é uma força é vetorial. Massa, não precisa falar, eu quero 5 kg da direita para a esquerda. 5 kg, 5 kg. Né? Quero 10 kg, não precisa falar, eu quero vertical, tá, os 5 kg. Não tem essa. Né? Então, 1, 2 e 3. Letra E. Bonitinhas essas questõezinhas teóricas, bem interessantes. Vou fazer mais uma ainda. Não quero deixar de te contar uma coisa que eu falei pro 1A. Eu quero falar para vocês também, por isso que eu estou controlando o tempo aqui. Acho que eu vou fazer a última e vou deixar uma para a próxima aula, de repente. Questão 3, página 11. Em relação à teoria da mecânica newtoniana, assinale a afirmativa correta. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é maior que o módulo da força com que a Terra atrai a Lua é maior que o com que a Lua atrai a Terra. E o campo gravitacional na superfície da Terra é maior que o campo gravitacional na superfície da Lua. A última parte é verdadeira, né? O problema é que ele violou a terceira lei de Newton, letra A tá falsa. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é igual ao da força com que a Lua atrai a Terra. E o campo gravitacional na superfície da Terra é maior que o campo gravitacional na superfície da Lua. Parece verdadeira, na humildade vamos olhar as outras. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é maior... Absurdo. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é maior do que... Viagem. O módulo da força com que a Terra atrai a Lua é igual ao módulo da força que a Lua atrai a Terra, ok. E o campo gravitacional na superfície da Terra é igual ao campo gravitacional na superfície da Lua. Não. O G da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Confirmamos a letra B, vamos fazer a 4 também. A sensação de leveza sentida pela personagem no segundo quadrinho, em contraste com a sensação de peso do primeiro quadrinho, quando na Terra, deve-se ao fato de que... Aí tem lá o quadrinho, né? Ginástica, Cooper, dieta, spa. Experimente a nova dieta da Lua. Reservas, diz que NASA. Sem esforço e rapidinho. Aí tá lá a mulher com o mesmo corpo ainda, né? Só que saltitando que nem uma bailarina levíssima na Lua. Letra A. Isso gastaria peso mesmo? Como? Isso gastaria peso mesmo? Gastaria peso. Gastaria peso. Mas não massa. Certo? Porque peso é atração gravitacional. Tu pensou em massa, tá? Me perguntasse peso, me pensasse em massa, eu respondi provocamente que gastaria. Para tu tentar fazer as conexões aí. Letra A. Corpos sobre a superfície lunar têm seus pesos e suas massas reduzidas. O quê? Massa não é reduzida. Se um corpo, imagina, é como se diminuísse a quantidade de átomos do teu corpo. Uma viagem. Se um corpo for levado ao espaço, seu peso e sua massa assumem o menor valor possível, já que no espaço há vácuo. Meu, assassinou a física. Primeiro, não tem nada a ver com vácuo. Certo? Segundo, que no meio do nada não existe peso, porque peso é a atração entre dois objetos. Um objeto flutuante mesmo no meio do espaço sideral, longe de tudo, não tem peso. Mas massa vai existir, e vai ser a mesma em qualquer lugar. Devido ao maior distanciamento da Terra, corpos levados à superfície da Lua estão sujeitos a uma menor atração gravitacional do planeta, o que lhes confere menor peso. Quando o cara vai para a Lua, não é o problema de estar distante da Terra, porque está próximo da Lua. É o fato de a Lua ter uma massa menor, vai te atrair com menos intensidade. Então a explicação ainda está falsa, por incrível que pareça. A combinação entre massa da Lua e seu raio gera uma força atrativa sobre a personagem menor do que a equivalente força gerada pela Terra. Só isso. A atração da Lua pela personagem é menor. Por que mesmo? Deixa eu ver. Ah, porque o raio da Lua e a massa da Lua são diferentes. É isso que é a verdade que está acontecendo. Só por humildade. Na Lua, ao contrário do que na Terra, a ausência de ar inibe a inércia dos corpos. Isso aqui é genial também, o assassinato da física. Diminuindo-lhes a massa. Newton deve estar se retorcendo no túmulo depois dessa. E agora sim! Yeah! O negócio é o seguinte, cara. Lembra da força normal? Que nós estamos desenhando já há algum tempo? Hoje eu quero te mostrar como é que se calcula ela. Eu tenho 8 minutos, hein? Tu para de agonia que eu fico puto. Eu tenho 8 minutos. Teu pai tá pagando por esses 8 minutos. Quando der essa preguiça, a vadiagem total, pensa no teu pai e na tua mãe trabalhando para pagar as contas, cara. Pensa que aí talvez tu não faça essa cagada. Eu fico puto com vadiagem. Como eu tenho raiva, cara, disso.
Te falei, né, o Caio tava com vadiagem mental esses dias pra mim. Coitado, até pena. Vadio, vai ser vadio na minha frente. Você vai passar o som aqui. Tá, vamos apagar. Aí ele vai ter isso. Tem que somar anormais. Tá vendo esse objetinho ali, ó? Ele tem uma massa de 3 kg. Ele tá afundando no chão. Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre dele, teria o peso e a normal. Como o peso é m vezes g, considerando a gravidade na Terra como aproximadamente 10, o peso é 30 newtons. Mas se ele está parado, a força resultante é? Que relação deve existir entre n e p para que a resultante dê zero? Tem que se anular, portanto, elas têm que ter o mesmo módulo. N igual a... Este evento faz com que muitos alunos decorem que a normal é sempre igual a O. É falso. Isto é falso. Se tu decorar isso, tu vai ter uma série de dores de cabeça futuramente na física. Vou te mostrar uma situação onde o peso e a normal não são iguais. A normal atuando em A. 30. Na outra sala, um aluno conseguiu detectar e muitos se perderam. Só porque eu botei o corpo bem embaixo do corpo A. Seria o equivalente a dizer o seguinte, ó. Essa superfície vai empurrar com 30 o cara pra cima. Agora, se for um corpo B embaixo, o corpo B vai pensar e vai dizer que não, vai empurrar diferente. Tu concorda que filosoficamente é um absurdo do absurdo do absurdo? Também a gente tem o shoulder, para poder ser assim, o shoulder do B. Porém, qual é a normal atuando em B? Você tenta vezes eu não moto nem Sim. Num golpe de filosófico, o cara pode fingir que é um corpo só. O peso desse corpo só é 10 vezes 10, que é 100. Se ele está sendo atraído pela Terra com 100 e não está afundando no chão, é porque o chão empurra ele para cima com 100. Claro que se eu fosse fazer o estudo completo, eu teria que fazer o corpo A, fazer o corpo B, ver que o corpo A está sendo atraído pela Terra e está sendo empurrado pela superfície do B. Já que o B empurra o A empurra o B para baixo. Aí tem o peso do B e tem a normal atuando em B. Já que o B está parado e a força resultante é zero, que equação eu posso formar entre essas três grandezas aqui? Ó? NA mais PB. NA' Mais PB. mais PB é igual a NB. Então cuidado, ó, o peso do B, a normal em B vai ser o peso do B mais a normal em A. Não rolou? Tudo bem para vocês? Nós fizemos essa análise ali no cantinho e descobrimos que a normal em A vale 30. Tá parado, não está? Qual é a força resultante? A força para baixo mais essa outra força que é para baixo tem que igualar a força para cima. Honesto? Qual é o NA'? Devido à terceira lei de Newton, o NA' é 30. Quanto é que é o peso do B? 7 vezes 10, massa vezes a gravidade, 70. Então, quanto é que vai ser a normal em B? 100. O NA e o PB, o NA é a massa do A, o PB é a massa do B. Claro. Dá uma pensadinha depois sobre o que a gente fez ali. Tu viu que o golpe intuitivo do colega foi muito mais interessante do que a forma verdadeira? Por isso que o golpe intuitivo te faz mal. Deve se fazer pela forma mais complexa para exercitar o teu cérebro. O que é fácil para o teu cérebro hoje te faz mal no futuro. Só coisas difíceis te faz bem hoje. Coisa fácil te faz mal. E vocês ficam buscando fácil, vai dizer grão. Estão errados. Comecem a parar de ter vadiagem mental e comecem a exercitar essa coisa que tem dentro da tua caixa craniana. Porque ela é genial, mas ela pode virar uma massa amorfa inútil. E tu sabe, né? A maioria dos brasileiros não sabe usar isso. Aí não consegue nem emprego de R$1.000. Não acabou. Explica o fenômeno paranormal de como uma lâmpada acendeu o cara. Simples, cara. Existe corrente elétrica entre os plugs. Com a vibração, essa oxidação saiu um pouquinho e passou corrente elétrica. Nada de paranormal.
Galerinha, aqui está o filé da aula. Aqui está o filé da aula. Sim, 1 minuto e pouco. O grande problema para calcular a força é o plano inclinado. Quando um objeto está num plano inclinado, geralmente o pessoal tem um pouco de dificuldade. Mas a técnica é simples. Para onde que tu acha que está apontando o peso do objeto? Faz com o dedinho. Tem bastante gente que altera o peso do objeto só porque ele está na superfície inclinada. Deixa eu ver para onde é que está sendo atraído. Para baixo. Parece piada, mas não é? O peso é para baixo. Eu vi um monte de gente fazendo assim com o dedo. Um delírio. Tu acha só porque eu botei um plano inclinado, a Terra vai atrair diferente o objeto? A Terra deve pensar, ah não, agora tem um plano inclinado, vou atrair para o lado. Pelo amor de Deus, a Terra não pensa. Tá vendo como algumas atitudes tuas dá a sensação de que a Terra é um ente que pensa e muda de atitude dependendo da mudança da situação. Jamais me esqueci, uma vez uma aluna veio com dificuldade em plano inclinado e eu passei uma tarde inteira para explicar para ela que um dos segredos do problema era traçar uma pontilhada paralela ao plano e uma pontilhada perpendicular ao plano, que nós chamamos respectivamente de eixo X. Quer ficar o rei do plano inclinado? Primeiro tem que saber desenhar o peso, que é sempre para vertical para baixo. Depois tu faz 2 pontilhadas, uma para e a outra perpendicular. Acabou. Agora é só decomposição de vetores. Tu pega o peso e decompõe ele em Px e decompõe em... Eu pergunto, qual das forças vai empurrar o bloco morro abaixo? Por isso que Px causa aceleração. Concorda que é o Px que empurra o morro abaixo? O Py empurra o bloco contra a superfície. Ele está afundando na superfície? Não, então é porque a superfície está empurrando ele com uma força que é a força normal. Que nesse caso não deu para desenhar do tamanho correto, né? Que ela tinha que ter o mesmo módulo de Py. Ou seja, a normal é igual ao Py. Na próxima aula eu vou continuar no plano inclinado. Muito obrigado pela sua atenção. Dei uma lidinha em plano inclinado. Essa é a tua tarefa, sabe, pai? Ler sobre plano inclinado e trazer dúvidas.